um ano da guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu vou te mostrar nesse vídeo os principais pontos, os principais atores e as motivações desse conflito que já se arrasta e que não parece que vai ter fim tão rápido. Já deixa o seu like aqui no canal. Eu sou o professor Max Atualidades e eu vou te mostrar aqui na Bravo Concurso como que aconteceu essa guerra ao longo desse ano, desde 21 de fevereiro de 2022. Vamos lá? Bom, pessoal, o conflito entre Rússia e Ucrânia, ele já vem de bem antes do processo de 2022. É importante lembrar da Guerra da Crimeia, da tomada da Crimeia em 2014 pela Rússia. A Rússia tomou, o resto do mundo não diz que a Crimeia é da Rússia, mas ninguém tem coragem de tomar a Crimeia no território ucraniano. É importante entender que o Putin vem buscando se reposicionar no xadrez geopolítico mundial. A Rússia ficou um pouco esquecida, temida no seu processo de armamento, mas esquecida do xadrez mundial que ficou ali muito Estados Unidos e a China, e a Rússia vem buscando o seu lugar ao sol novamente desde de que ela perdeu lá a Guerra Fria. Nesse momento a Rússia teve que se reerguer e tudo mais, e o Putin, numa figura assim de um governo mais autoritário, mas num processo nacionalista, buscando trazer orgulho novamente ao povo russo, questionando a ideia dessa ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Muito bem, e aí o Putin começa uma tensão maior ali em 2021, em 2022, exercícios militares aqui na fronteira, conforme você pode ver aqui no mapa, a fronteira entre Rússia e Ucrânia é bem grande. E aí, o principal motivo do Putin resolver invadir a Ucrânia, segundo Putin, foi a questão da Ucrânia querer entrar na OTAN. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, organização militar utilizada pelos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. Ficou um pouco morna, um pouco sem investimento durante um tempo, principalmente durante o governo do Trump, que não tinha grandes interesses na OTAN, mas agora a OTAN teve que ser reerguida no processo, porque a OTAN é que vem fornecendo armamentos para a Ucrânia. Se liga aí que eu vou te falar sobre isso daqui a pouco. Bom, então é importante, lembra de deixar aqui o seu like, no nosso canal. Lembra aí, Bravo Concurso, deixa o seu like aí. Bom, pessoal, é importante lembrar o seguinte, o Putin diz que não aceita que a Ucrânia entre na OTAN. Alguns países que eram ligados à União Soviética já entraram na OTAN e isso incomoda o Putin. OTAN, quando fala OTAN, lê-se Estados Unidos. 86% do orçamento da OTAN é feito pelos Estados Unidos, ok? Então, nesse processo, o que nós temos? A Ucrânia pedindo para entrar na OTAN e os Estados Unidos aceitando. Ela acaba não entrando porque o Putin diz que se ela entrar, vai começar uma guerra na região. Esse é um dos motivos, na verdade, o Putin queria era realmente jogar bala em algum país, mostrar a força armamentista que ele tem e também voltar ao xadrez geopolítico. A Ucrânia pede entrada, não consegue entrar, porque um dos motivos dentro da OTAN para entrar é o seguinte, os países que pertencem à OTAN para entrar não podem estar em guerra. O Putin, sabendo disso, invade a Ucrânia antes dela entrar na OTAN. Esse é um cenário extremamente importante. Por que o Putin diz que não queria que a Ucrânia entrasse na OTAN? Principalmente porque a Ucrânia tem uma grande fronteira com a Rússia e as tropas americanas, como eu disse para vocês, a OTAN basicamente e são as tropas americanas, iriam ter tropas americanas na fronteira com a Rússia e a gente sabe que Estados Unidos e Rússia estão sempre de lados opostos. Com essa justificativa, e também na justificativa segundo Putin, que dentro da Ucrânia, dentro do exército ucraniano, você tem neonazistas e que o Putin queria eliminar esses neonazistas. O Putin descobre, busca uma justificativa para fazer o que ele estava a fim de fazer, que era invadir. E aí, o que ele faz? No dia 21 de fevereiro de 2022, ele na região de Donbás, que é uma região separatista. É importante entender que a Ucrânia, ela sempre foi ligada à Rússia historicamente. O russo é falado dentro da Ucrânia, principalmente nas regiões de fronteira. Tem uma ligação histórica muito grande. Então a Ucrânia vem da Rússia. Então a ligação dos povos é muito parecida. Mas você tem uma região ali que realmente queria fazer parte da Rússia ou queria se separar da Ucrânia, que é a região de Donbás, conforme você pode ver aqui no mapa, a região a leste da Ucrânia. Ali eu tenho Luhansk e Donetsk, duas cidades bem importantes. O que o Putin faz? Ele reconhece essas cidades no dia 21 de fevereiro de 2022. Reconhece essas cidades e a região de Donbás como duas áreas independentes, ou seja, ele reconhece a independência dessas cidades ou desses países agora da Ucrânia. Então ele diz, essas áreas são independentes da Ucrânia.
Porque para você ser reconhecido como país, os outros países têm que falar, te reconheço, te reconheço, te reconheço. Não é você simplesmente dizer. Então, nas regiões separatistas, o Putin aproveitou, né, já que queria invadir a Ucrânia nesse cenário de mostrar sua força, de reerguer aí uma antiga União Soviética, mas mais do que isso, o antigo Império Russo, que dominava boa parte daquele leste europeu. Então essa ideia de grandeza do próprio ego do Putin e do povo russo, né, que o Putin tenta jogar num processo nacionalista, dizendo que não aceitaram o que aconteceu no pós-Guerra Fria e tudo mais, o Putin reconhece as regiões separatistas e entra nelas militarmente para apoiar aqueles que estavam tentando se separar da Ucrânia. Então, ele reconhece a independência dessas áreas e entra militarmente. Nesse momento, tecnicamente, a guerra já começou no 21 de fevereiro, quando ele faz esse reconhecimento, ok? Bom, ao fazer esse reconhecimento, o Putin já está em território ucraniano, mas numa região separatista. E aí, na véspera do 23 para 24, Zelensky vai à TV e quase que num pedido, né, pedido assim, suplicando, não me invada, ele diz, nessa noite, Putin invadirá, não faça isso e tudo mais. E não deu outra. Na madrugada de 23 para 24, Vladimir Putin avança com as suas tropas para dentro da Ucrânia, saindo da região leste aqui de Donbass e se dirigindo aqui para a região de Kiev, tá? Que é a região aí, a parte norte do país, que seria a capital. A ideia do Putin era de uma guerra rápida. Essa é a primeira fase. Guarda isso. Primeira fase da guerra, o Putin avança com tudo para a região de Kiev. A ideia era tomar o poder. Se esperava, né, que pelo poder militar russo e ucraniano, se esperava que a Rússia varresse a Ucrânia ali em 7 dias, 8 dias, no máximo 15 dias. E as tropas ucranianas marcharam, né, contra as tropas de Putin. Mas é importante entender que Kiev não tinha a capacidade militar de aguentar esse cenário. E aí as pessoas foram para a rua com um coquetel Molotov. O presidente Volodymyr Zelensky não foge, acaba ficando, né, está força para o pessoal ali no começo, mas só essa força e essa coisa, né, do patriotismo da Ucrânia não iria segurar a onda dos tanques russos, que foram com tudo. O que acontece? Algo inédito, né? Um processo do Ocidente, né, realmente ajudar a Ucrânia de uma maneira que ninguém esperava. Então, nesse um ano, o primeiro passo era, se imaginava uma guerra curta e a gente já está com um ano desse processo. Principalmente porque, galera, anota aí, esse ponto é importante, porque começa um embargo econômico gigantesco contra a Rússia, ela é tirada do sistema bancário do Ocidente, as marcas de cartão Visa, bandeira de cartão Visa e Master sai, várias McDonald's, sai Facebook, sai Twitter, sai um monte de empresas saem da Rússia pelo processo de ser contra a questão da guerra, porque não havia um motivo claro para a guerra, foi um motivo inventado aí pelo Vladimir Putin. Primeira fase da guerra, então vai se concentrar principalmente, ele invade a região leste, mas ele vai tentar se concentrar aqui na capital, em volta de Kiev, então vários tanques, né, filas quilométricas de tanques russos ali tentando chegar em Kiev, mas a OTAN não entra com armamento, porque aí você teria, não entra com tropas, porque aí você teria o presidente americano realmente declarando uma guerra contra o presidente russo, e aí a chance de uma terceira guerra mundial seria gigante. O que acontece? Você tem aí o cenário de armamento, de tecnologia, de enviar grana, corredor humanitário, você manda ajuda humanitária e tudo mais, você tem um cenário aí grande, certo? De ajuda ocidental que nunca tinha se visto dessa forma, porque a Europa teve que se reorganizar de certa forma, a União Europeia estava meio fragilizada, mas teve que se reorganizar nesse cenário, senão, né, se a Rússia toma a Ucrânia, aí você está de frente para as tropas da OTAN ali na Romênia, por exemplo. E aí, a Polônia, que faz parte da OTAN, foi um cenário importante para receber mais de 10 milhões de refugiados, não todos eles na Polônia, mas a Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, recebeu muitos refugiados. Primeiro ponto, você tem que lembrar da guerra. Grande quantidade de refugiados. A Ucrânia, que tinha 44 milhões de habitantes, hoje já perdeu 10 milhões de pessoas, que são os refugiados que saíram do país, e também as centenas de milhares de mortes, né, nesse conflito aí que já dura mais de um ano. Então a primeira fase se concentra em Kiev, com grande força militar da Ucrânia, que vai todo mundo para essa região, e aí com muito armamento e muita grana vinda da Europa, dos Estados Unidos e de toda a OTAN. Cenário importantíssimo, esse é o primeiro ponto da guerra. E a guerra vai se concentrando na região de Kiev. Só que o grande armamento e a grande tecnologia levada
para essa região pelos ocidentais, faz com que a Rússia recue e vai para a área de real interesse dela, que é a parte leste da Ucrânia. Nesse momento, você pode ver aqui no mapa, 15%, tá, da Ucrânia já foi tomada pela Rússia e a gente entra na segunda fase, que é quando a Rússia se concentra na parte leste e na parte sul. Então ela vai se concentrar nas usinas nucleares, ela vai se concentrar em toda a linha, né, ali de Mariupol, dos portos, buscando saída para águas quentes que a Rússia não tem para poder escoar a produção, né? Então a Rússia segura a produção do mundo, né, de grande parte do planeta alimentar que está ali na Ucrânia, que é um dos maiores produtores de trigos do mundo. Isso causa uma crise alimentar global em determinado momento, até que a Rússia acaba cedendo, porque vê que até os seus parceiros econômicos, como China e Índia, começam a se incomodar com esse embargo sobre a produção alimentar da Ucrânia. E a Rússia começa a controlar os portos daquela região e não vai sair dali. E a região de Donbás, tá, é um momento em que a Rússia ali diz que vai ficar nessa região, os conflitos ficam por ali. Kiev volta ali por mais ou menos no período de junho a julho de 2022, o cenário fica ali mais ou menos equilibrado. Em Kiev, começa quase que uma vida normal em Kiev, já na região leste e sul, a coisa fica ainda bastante complicada. Bom, quando chega ali em setembro, a Ucrânia retoma uma cidade e descobre várias mortes, né, que não haviam sido relatadas pelos russos, né, mortes de ucranianos, soldados ucranianos. Isso dá uma revolta, né, naqueles soldados que encontraram seus parceiros mortos e torturados, que eles avançam para a região leste e retomam a região de Kherson ali, que a Rússia diz que era dela. E aí o Putin, né, num cenário mais desesperado, mostrando que não está com o controle da guerra, e é importante entender que Estados Unidos, a Europa, estão injetando grana, estão pondo dinheiro na Ucrânia, não mandam tropas, você não tem um cenário de disputa direta, mas estão pondo dinheiro e grana, bastante armamento e tecnologia pesada na Ucrânia para ela sustentar esse processo. E a Ucrânia avança para o leste na tentativa de retomar as regiões leste. O Putin achou que já estava totalmente tomado, né, e aí não reforçou tanto essa área. Bom, quando a Ucrânia retoma as áreas, o Putin anexa esses 4 territórios. Diz que faz um referendo na região e a parte leste aqui, né, de Kherson, de Donetsk, de Luhansk, ele diz que a partir de agora serão áreas russas para sempre. Então ele fala que 96% da população local quer participar e ser da Rússia, o que não é verdade. Óbvio que não é verdade, né? Essa unanimidade absurda não é verdade, mas o Putin faz isso e ao mesmo tempo ele convoca 300 mil reservistas russos que estavam aí parados, né? Reservista. Então o cara é professor, o cara é gerente de banco, esse cara reservista. Qualquer pessoa do sexo masculino no Brasil que não fez o tiro de guerra, por exemplo, serviu o exército de alguma forma, tem uma carteirinha de reservista. Se o Brasil entrar em guerra, você pode ser chamado. E foi isso que o Putin fez, chamou os reservistas para dar tratamento para eles. E aí começa um movimento contrário às políticas do Putin dentro da própria Rússia. E aí você começa a ter pessoas tentando fugir da Rússia para não ter que servir o exército. E o Putin diz que quem fugir for pego, 10 anos de prisão. Então, o Putin começa a mostrar um certo desespero nesse momento em setembro, convocando 300 mil reservistas para atuarem ali na região do leste europeu. Então esse momento foi bastante confuso, né, para o Putin segurar ali dentro da Rússia, porque houve uma revolta muito grande, várias famílias, né, muitas pessoas foram presas nesse momento. Segunda fase da guerra, muito bem. Então a região leste, o Putin anexa a Rússia, a Ucrânia toma essa região, e aí esse cenário fica bastante disputado ali, com bastante investimento aí, como eu disse, dos ocidentais. Muito bem. Aí a gente chega no momento de terceira fase da guerra, que é onde nós estamos nesse atual momento, final de 2022, início de 2023, nós estamos aí em uma terceira fase. A guerra continua ficando ali na região leste, né, com nenhuma prova que isso vai acabar tão cedo, mas há várias discussões sobre acordos de paz, certo? Várias discussões sobre acordos de paz, e o Putin vem aumentando o tom, dizendo que não vai aceitar as provocações americanas, culpando o Ocidente pela guerra, dizendo que ele só invadiu a Ucrânia para se defender de possíveis ataques americanos. O Putin sai do acordo nuclear que ele tinha com os Estados Unidos,
desde 2010, o New START, anota isso aí, é New START, tá? Colocar aqui, ó, New START, que é o acordo aí ligado ao processo nuclear. O Putin sai do acordo nuclear e a coisa fica mais estremecida entre Estados Unidos e Rússia, né, em todo esse cenário, e usando a Ucrânia ali para medir forças entre essas duas superpotências armamentistas. A Rússia não é uma superpotência econômica, mas é uma superpotência em armamento, em exército e tudo mais. Então, na terceira fase, a gente tem a Ucrânia derrubando a ponte da Crimeia, que deixa a Rússia revoltadíssima, aumenta a disputa, né, depois que a Ucrânia faz isso. Você tem aí cenários, né, de um míssil que caiu na Polônia, que deixou todo mundo aflito. Por quê? A Polônia faz parte da OTAN. Ou seja, existe uma lei na OTAN que é, se um for invadido, os outros todos têm que invadir, têm que defendê-lo. E aí a Polônia, de repente, foi invadida. Foi um momento bem tenso. O que vai acontecer agora? Será que a OTAN vai entrar na guerra para valer contra as tropas russas? Mas aí, né, a Ucrânia disse, esse míssil é russo. A Polônia diz, não dá para saber, um míssil soviético antigo, pode ser russo, pode ser ucraniano, pode ser de outros países da União Soviética, certo? E aí o Putin diz, não fui eu. A OTAN diz no final, não dá para saber de quem é, e passaram panos quentes. Quem tinha interesse de que o míssil fosse russo era a Ucrânia, porque a Ucrânia quer ajuda militar de soldados ali dentro. Só que morreram 2 poloneses, e por conta de 2 poloneses, a OTAN não iria pôr seu armamento, a sua tropa, para entrar contra o Putin, e nós teríamos um risco realmente de terceira guerra mundial. Beleza? Então, na atual terceira fase, a gente está com a parte leste e a parte sul bem consolidada no conflito, e o Putin acusando a OTAN de ser a responsável pela guerra, e as narrativas entre eles nesse momento estão num momento de tensão muito alto. Combinado, pessoal? Então deixa o like aqui se você gostou desse vídeo e nos acompanha para mais vídeos de atualidades aqui na Bravo Concurso. Sou o professor Max Atualidades. Até a próxima aula.